Boa noite a todos. Amém. Marcos Cury. Amém. Olá, Amém. André. Oi, Pedro. Boa E noite. aí, tá um pouco mais descansado? Olha, as coisas estão complicadas. É, Imagino. voltamos para o escritório na semana passada, então Ah, tá. tá bastante intenso, mas graças ao Senhor tudo bem. E você, Ah, Pedro, tudo bem? tudo, eu voltei para São Paulo, né? Por causa da Sim. cirurgia da Xana, né? Aham. E devo ficar umas 2, 3 semanas por aqui. Ah, que bom, Então, que bom. então as minhas lives vão ser por aqui. Ah, legal. É, amém. Amém. E bom, que bom as notícias dela, né? Tudo Sim, correndo até que bem, né? sim. A única coisa que ela reclama é muitas dores de cabeça, né? Uhum, uhum. Mas isso o médico já havia avisado, né? Tanto na posição em que foi feita a cirurgia, em pé, né? Quer dizer, em pé, sentada, né? Aham. E isso parece que permite entrar o ar, e o ar, né, precisa ser absorvido pelo organismo em 2 dias. Então essas Uhum. dores vão passar em 2 dias, né? Isso é a previsão Aham. deles. Então é Aham. normal, né? Tá passando dores, mas é tudo normal. Graças a Deus, né? O Senhor guardou, né? Amém. Que bom. Graças ao Senhor. Que bom. É, É. muito bom. Então estamos vendo quem está entrando. É, vários irmãos aqui entrando. Vi que Amém. O Marcão entrou e mandou uma Marcão já entrou. mensaginha. Sim, Humberto. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Eliana Caruso. Aí, ó, tem a Xana Estamos do. Oi, aí. Xana. Oi, Xana. A É, Pri. Que bom, ela já está participando da live. Graças ao é, Senhor. já está no quarto ali. Ai, que bom, que bom. Muito bom. Então, o André, o tema que eu escolhi, né, para essa live, Uhum. todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, né? Porque domingo nós falamos um pouco sobre a sequência dos acontecimentos Sim. no final da grande tribulação, né? Uhum. E aqui na 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo então adverte os irmãos a partir do versículo 13, né? Sim, Ele sim. diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, Uhum. para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança, como eles passaram por muitas perseguições, e também própria passagem das pessoas de uma forma natural, eles ficaram preocupados agora que conheceram o verdadeiro Deus, que como fica, né? Sim, As sim. pessoas, os cristãos, né? Os crentes, Aham. né, que creram em Jesus, como ficam, né? Essas pessoas depois que morrem. Então Paulo Uhum. fala, não, eles dormem, né? Sim, Fiquem tranquilos sim. que eles dormem, pois se cremos que Jesus ressuscitou, Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quer dizer, Uhum, não se uhum. preocupem, né? Paulo falar para os Tessalonicenses não se preocuparem, que todos os que dormem, né, em Cristo, eles vão ressuscitar juntamente, né, vão ser trazidos na companhia da ressurreição de Jesus, quer dizer, na vinda de Sim, Jesus. sim. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de Uhum. modo nenhum precederemos os que dormem. Aqui, Sim. na verdade, falam dos vivos que ficarem para a grande tribulação, né? Uhum, uhum. Porque haverá, né, os primeiros frutos, ou os vencedores serão Sim. arrebatados antes da grande tribulação. Versículo Uhum. 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a Uhum. trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos,
os que ficarmos seremos Aham. arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, né? Amém. Aham. Então aqui, André, na verdade isso tem tudo a ver com o nosso tema dessa live, porque Uhum. aqui fala, todos comparecer, seremos arrebatados juntamente com eles. Quer dizer, Uhum. primeiramente, aqui fala do final da grande tribulação, os crentes que dormiram no Senhor, que morreram, vão ser ressuscitados primeiro, depois os vivos também serão transfigurados, receberão um corpo da glória, da Uhum. ressurreição. Então, ambos serão arrebatados juntos, né, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Tá? Então, esse momento nos ares é o momento de Deus julgar os da sua casa. Quer dizer, Deus vai Uhum. julgar o seu povo, a sua Aham. igreja, né? Aham. Nos ares. É desse versículo que nós tiramos, né? 2 Coríntios 5:10, o título, né? Ah, 2 aham. Coríntios Aham. 5:10. Vamos dar uma olhada ali. 2 10. Coríntios 5:10, que diz assim: porque importa que Uhum. todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, Sim. para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, tá? Uhum. Uhum. Então, esse tribunal de Cristo é justamente esse julgamento nos ares, né, que Deus fará com os cristãos, com os crentes, com a sua igreja, tá? Aham. Aham. Mas isso já é a maioria dos santos. E é muito Diferente daquilo interessante que a gente falou na outra live, né, Pedro, dos vencedores que já vão isso, ter sido arrebatados antes, né, e vão participar dessa parousia, né, da descida, e agora esse é o período pós, né, depois da grande isso, tribulação, né? isso. Eu vou mencionar rapidamente daqui a pouquinho, só para os irmãos terem, né, uma noção da sequência. Tá, Mas tá assim, bom. o que eu quero chamar a atenção no versículo 10 é o seguinte: uh, para que cada um receba segundo o bem ou o Uhum. mal, né, Uhum. que tiver feito por meio do corpo. Eu Sim, chamo a sim. atenção para essa palavra porque no domingo que vem, agora, próximo, Uhum. eu vou falar um pouco sobre isso, né? Eu não quero Uhum. antecipar muito, mas Tá. assim, é importante prestar atenção que Deus, né, Cristo, vai julgar os crentes, os cristãos, segundo o que nós fizemos com este corpo. Quer dizer, Aham, aham. enquanto nós estamos neste corpo, por isso que é importante o Sim, corpo, não sim. pense que o espírito é importante, a alma precisa ser transformada, mas o corpo, né, não é tão importante, não. O Uhum. corpo é pelo qual nós vivemos, Uhum. certo? Uhum. Se você tirar o meu corpo, acabou. Eu Uhum. não terei mais oportunidade nem chances, né, de crescer em Cristo, de amadurecer, né, de ser aprovado, né? Então, Uhum. é muito importante viver, né, neste corpo, tá? Por Tá. isso que Paulo, nesse mesmo capítulo, ele fala assim, né, versículo 1 e 2 do capítulo 5 ainda de 2 Aham. Coríntios, sabemos que a Aham. nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa Uhum. não feita por mãos, eterna nos céus. E Uhum. por isso, neste tabernáculo, gememos, aspiramos por sermos revestidos da nossa habitação celestial. O que Paulo está falando, né? Uhum. Uhum. Você vai lendo aqui, se você não entender o contexto, Paulo está falando grego, Aham. né? Aham. Que é neste tabernáculo? Neste tabernáculo é esse corpo. O Uhum. meu Uhum. corpo físico é o meu tabernáculo, né? Aham. Mas eu aspiro, a minha esperança é por ser revestido de uma habitação celestial, quer dizer, um corpo Uhum. definitivo, um corpo Amém. celestial, tá? Amém. Então, é importante, eu quero chamar a atenção para isso, é importante a gente prestar atenção, né,
o que fazemos com esse corpo. É importante, tá? Uhum. Agora, vamos fazer uma retrospectiva rápida, então, de Apocalipse 12 e 14, só para Vamos. contextualizar os irmãos, né, que estão nos assistindo. Uhum. Isso que nós acabamos de ler em 1 Tessalonicenses capítulo 4, refere-se, né, ao tribunal de Cristo, que Deus irá julgar todos os cristãos, todos os crentes, a sua igreja, né, no final da grande tribulação. Mas, né, 3 anos e meio aproximadamente antes disso, do julgamento no tribunal de Cristo, nos ares, haverá, né, um acontecimento até em um acontecimento que é citado em 2 capítulos. Apocalipse 12 menciona o nascimento do filho varão, né? Como eu disse para você da outra vez, né, André, que eu considero, né, eu não interpreto que o filho varão seja apenas os vencedores que morreram por ocasião do arrebatamento. Não. Por quê? Porque aqui em Apocalipse 12 mostra que existe um momento em que, né, o filho varão nasce, porque o dragão estará diante da mulher, que é a totalidade do povo de Deus, principalmente nesta era, que é a era da igreja, seria representada pela igreja nesta era, né? Então o dragão está diante da igreja, esperando devorar quando nascesse o filho varão. Então existe um momento de nascimento, existe alguma coisa que provoque, né, esse nascimento. Então quem provoca esse nascimento é exatamente o próprio filho varão. O próprio filho varão, que são os vencedores em formação. Então tem que ser os vencedores vivos nessa época para provocar esse ato, não é mesmo? Se eles estiveram mortos, não tem como provocar esse momento do nascimento, né? Então essa é a minha interpretação, tá? Amém. Então para mim o filho varão é a totalidade, inclusive dos vencedores vivos por ocasião do arrebatamento, tá? Amém. Aí então eu quero chamar a atenção, né, aqui para quem são esses, né? Versículo 11 de Apocalipse 12. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, que eles não confiam na justiça própria. A justiça deles é o sangue do Cordeiro que lhes justifica, né? E por causa da palavra do testemunho que deram. Quer dizer, a palavra que eles receberam que se tornou a sua realidade. Quer dizer, o conteúdo da palavra é a própria fé objetiva, que é próprio Deus, próprio Cristo. Então, essa palavra que foi recebida por esse grupo de vencedores, essa palavra se tornou realidade neles. Se tornou a verdade neles. Então, quando eles falam a palavra, essa palavra é a palavra do testemunho. Essa não é uma palavra teórica, não é uma palavra doutrinária para eles. É uma palavra do testemunho. Então eles têm essa realidade, né? E depois, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Quer dizer, eles viveram com uma atitude de mártires, de vencedores. Não estão aqui lutando por um benefício próprio, por uma vantagem, né, particular, nem buscando fama, né, enriquecimento por meio da igreja, nada disso. Eles não buscam nada para si, pelo contrário, eles trilham o caminho da cruz, caminho da morte para a sua alma, né? Então, esses são os vencedores, tá, do filho varão. Eles serão arrebatados. Né, versículo 5, o filho varão foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então é diferente da maioria dos crentes, que será arrebatado aos ares, né? Para o tribunal de Cristo nos ares. Mas o filho varão será arrebatado no trono de Deus, né?
no céu, terceiro céu. Amém. E agora Apocalipse 14, né? Vou correr um pouquinho, porque senão o tempo passa, né? A gente não consegue falar o que tá para falar. Então, Apocalipse 14, né? Eu falei no domingo, que refere-se aos vencedores vivos, Sim, na sim. ocasião, né, da vinda do Senhor, vinda secreta, quer dizer, do arrebatamento dos vencedores. Isso será antes, tanto o filho varão como as primícias, como para mim as primícias estão incluídas dentro do filho varão, por isso que ambos serão arrebatados ao trono de Deus, tá? Então, os vencedores vivos, né, serão representados pelo Monte Sião, que eles estarão lutando pelo reino, lutando do lado de Deus, não é isso? Amém. E serão 144 mil, já disse que pode ser simbólico e também pode ser literal, pode ser um número real, né? Sim, sim. Por isso, né, eu acho que nós precisamos lutar para que né, eu acredito que a maioria desses 144 mil deverá estar entre os que estão vivendo a realidade do reino dos céus, que é a igreja, Amém. que é a vida da igreja, os que estão hoje recebendo continuamente essa palavra profética, e estão sendo preparados para o final dos tempos, estão amadurecendo, né, e estão constituindo-se com a realidade de Deus, tá? Amém. Então, esses 144 mil, eu acredito que nós ainda precisamos trabalhar bastante nisso. Sim. Né? Mesmo com os que já estão vivendo a vida da igreja, nós precisamos buscar, né? Buscar amadurecer, preparar. Por isso, né, André, você percebe a minha preocupação, meu desespero, né, em falar essas palavras. Às vezes alguns itens importantes eu estou repetindo, para que isso tudo fique sedimentado nos irmãos, né? Que os irmãos não recebam essa palavra meramente como mais uma boa mensagem. Não tenho intenção de falar boas mensagens, mas é a intenção de realmente preparar a noiva para o Senhor, para que quem nos ouça, né, possa fazer parte dos 144 mil, né, dos vencedores, se ele permanecer vivo até a volta do Senhor. Né? Então, esse tem sido o meu encargo, e não somente preparar os de dentro, que já estão vivendo a vida da igreja, mas precisamos correr, né? Tem muitos filhos de Deus preciosos, né, que ainda não nos conhecem, não conhecem a palavra profética. Tem muitos filhos de Deus que amam o Senhor, que buscam o Senhor, né? Anseiam com a vinda do Senhor. E nós precisamos alcançar essas pessoas. Também há pessoas que ainda nem receberam o Senhor ainda. Nós precisamos pregar o Evangelho, ganhar essas pessoas para compor os 144 mil. Claro que nem todos os 144 mil serão do nosso meio, mas eu acredito a maioria será do nosso meio. Por isso, queridos irmãos, vamos espalhar essa palavra, vamos propagar essa palavra, né? Tá? Bom, então essa é antes da tribulação, haverá esse arrebatamento do filho varão e esse arrebatamento das primícias, tá? Das primícias. Muito bem. Aí, então, começa a grande tribulação, quer dizer, bem no meio do último ano, né, de Daniel 9, né, está reservado para o povo de Israel 70 semanas, né, a partir do decreto de Artaxerxes, que ele liberou Neemias para reedificar Jerusalém. A partir daquele momento, e 69 semanas de anos, 69 vezes 7 anos, 434 anos, desde o decreto de Artaxerxes até a morte de Cristo. Tá? Então já se passaram, nesse período, 69 semanas, isto é, 434 anos, e falta apenas a última semana. Então,
quando morreu, né, Cristo, interrompeu a história de Israel, entrou em jogo a igreja, né, no dia do Pentecostes, depois da morte e ressurreição de Cristo, a igreja foi gerada, aleluia. Amém, E a amém. partir de então começou a era da igreja. Sim, E essa sim. era da igreja está prestes a terminar, já está durando quase 2000 anos, né? E quando chegar no final, né, da era da igreja, voltará a história de Israel para a contagem da última semana, né, de Daniel 9, que serão 7 anos. Sim. E nesses 7 anos começará com uma aliança que se fará, né, com Israel, aliança de paz. Né? Ali na região do Oriente Médio, far-se-á uma grande aliança de paz de 7 anos. Né? Então aí, né, ainda não é o tempo de arrebatamento. Sim, Presta sim, bem atenção. sim. E não é ainda o começo da grande tribulação. Muita gente pensa que é, mas não é ainda. Tá? Então, quando se fizer uma aliança de 7 anos, ainda terá 3 anos e meio, teremos 3 anos e meio até que comece a grande tribulação. Né? Aí, nesses 3 anos e meio, acredito, mais perto, né? Mais perto da metade desses 7 anos, quer dizer, 3 anos até 3 anos e meio, acredito, começa o arrebatamento dos vencedores, do filho varão, das primícias, serão arrebatados nesse momento. Aí, então, o anticristo manifesta-se como homem da iniquidade. Ele, então, ele quebra o acordo, ele interrompe o sacrifício dos judeus que terá retornado aos seus sacrifícios diários e também às suas festas anuais. Então ele interrompe e profana o templo, coloca a imagem da besta dentro do templo e obrigará todos, né, os habitantes da terra a adorar a besta para ter um sinal, né, da besta na mão direita ou na fronte, para que possa, né, para que possam, os habitantes da terra possam comprar, vender, né? Na verdade, você precisa viver aqui na terra, você precisa trabalhar, você precisa ganhar dinheiro. Então, se você não tiver a marca da besta, você não poderá nem trabalhar, nem ganhar dinheiro, portanto, você não sobreviverá. Então, nesse momento começa a grande tribulação. Tá? Muito bem, não quero entrar em detalhe, tem muitas histórias no meio disso. Aí, quando chega no final da grande tribulação, ainda não se executou, né, aquela última batalha de Armagedon. Certo. Antes disso, né, então Cristo aparecerá publicamente. É o que nós acabamos de ler, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Sim, Cristo, sim. então, aparecerá publicamente e será tocada a 7ª trombeta, a Sim, última sim. trombeta. Quando soar a última trombeta, né, então Cristo, o reino desse mundo se tornar de Cristo, né, Jesus, e ele então vai arrebatar a maioria, né, dos santos, dos crentes da igreja que não foram arrebatados antes da grande tribulação, os vencedores, Sim. serão arrebatados todos nesse momento, e não arrebatado ao trono de Deus, mas arrebatado aos ares. E ali se estabelecerá o tribunal de Cristo, não é, Sim, André? sim, Então sim. é isso que nós estamos falando. E nesse tribunal de Cristo será julgado, né, o que cada um tiver feito por meio do seu corpo. Já falei sobre isso. Então nós podemos dar uma olhada no capítulo 11 de Apocalipse, né? 11 de Apocalipse é o momento em que toca, né, a trombeta, tá? Versículo 15, capítulo 11, então. Versículo 15, tá? Deixa eu ver, né? O sétimo anjo, né? O sétimo anjo tocou a trombeta.
E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino no mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, Amém. e ele reinará pelo século dos séculos. Sim. Ainda que não tenha consumado ainda, né, o juízo de Deus sobre as nações. Sim, Mas para Deus já está feito, né? E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto, adoraram a Deus, dizendo: Amém. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste Amém. o teu grande poder Amém. e passaste a reinar. Aleluia! Amém. Na verdade, as nações se enfureceram. Sim. Esse é o problema, André. As nações estão com ódio de Deus. As nações, né, influenciadas pelo engano de Satanás. Anos e anos, séculos e séculos de mentira, de engano, de injustiça, de impiedade, né? As nações, principalmente os chefes das nações, né? Eles querem se libertar totalmente de Deus, dos laços com Deus, das algemas com Deus, né? Não querem ter mais nenhuma conexão com Deus, porque para eles terem liberdade de fazer o que quer. O homem quer ter liberdade de fazer o que quer sem Deus, né? Para pecarem, né? Ou para pecar, para cometer toda sorte de impurezas, né? Tá bom? Mas as nações se enfureceram, mas chegou, porém, a tua ira, chegou a ira do Senhor, né? E o tempo determinado para serem julgados os mortos, esses mortos são os santos, tá? Não são incrédulos, aqui são os santos, por quê? Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. Por isso, irmãos, eu vou repetir, André, eu acho importante. Quem nos ouve aqui, sempre tem alguns que tem um pouco assim, achando, que nem aquele que recebeu um só talento. Senhor, mas eu vejo diante de mim, na igreja, tem irmão de 5 talentos, e tem outros de 2 talentos, e eu sou mínimo, eu recebi apenas 1 talento, né? Então eu acho que não é para mim, eu acho que essa questão de receber galardão é para os de 5 talentos, os de 2 talentos, mas não é verdade, não deixa, né, inimigo de Deus, tá, te enganar. Deus, ele vai cobrar de você o quanto ele te deu. Se ele te deu 5 talentos, vai cobrar muito. Se ele te deu 2 talentos, também ele vai te cobrar medianamente. Mas se ele te deu 1 talento, basta você ser fiel nesse pouco que o Senhor te deu, né? Deus vai te fazer um vencedor, Deus vai te fazer um que vai receber o galardão, tá bom? Amém. Tá? Então esse é a preparação então para a live dessa noite. Bom, aqui de novo, né, vamos lá para Apocalipse 19, vamos lá para 19. Tá. Porque todos os vencedores, né, André, todos os vencedores, sejam o filho varão, as primícias, e agora esses que nesse último julgamento nos ares, foram considerados, né, vencedores, vão receber galardão, né? Então, eles todos vão fazer parte da esposa já ataviada como noiva para casar-se com Cristo. Né? É o casamento de Cristo com a igreja. Né? Paulo já falava em Efésios capítulo 5. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Mas essa igreja, nesse momento, antes do milênio, nesse momento é representada pelos vencedores, tanto do filho varão como das primícias, e também, né, somados com os vencedores tardios, que morrerem na perseguição do anticristo, e também esses, em Apocalipse 11, foram considerados dignos de receber galardão. Amém. Né? Então todos eles vão representar a igreja. Amém. Então essa igreja que é a esposa que será
estará ataviada, pronta para casar-se, não é formada por todos os componentes da igreja, não é formada por todos os crentes, todos os cristãos, não. É apenas formado pelos vencedores, pelos que foram aprovados, né, por Cristo no seu tribunal, tá bom? Amém. Então esses, né, que estão ataviados, capítulo 19, versículo 7, que diz assim, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, Amém. cuja esposa a si mesma já se ataviou. Amém. Então chegou o momento das bodas. Sabe por quê, André? Porque Deus determinou assim que Cristo não enfrentará o anticristo e falso profeta sozinho. Deus determinou no seu plano eterno, ou na sua economia eterna, Deus assim determinou que precisa haver essa união de Cristo com a igreja, né, com aqueles que ele redimiu com seu sangue precioso, aqueles que ele, né, ele supriu, ele santificou, ele purificou com a lavagem da água pela palavra. Amém. São aqueles que ele tirou toda a mácula, todas as rugas, né? Até coisas assim semelhantes, né, para que seja uma igreja santa e sem defeito, não é isso? Amém. Então essa igreja que Cristo está preparando, por quê? Porque é importante, porque se a igreja não estiver preparada, o fim não virá. Porque não havendo essa união entre Cristo e a igreja, não tem como Cristo lidar com anticristo e falso profeta e acabar com essa festa maligna das nações, dos reinos desse mundo, né, em oposição a Deus. Não tem como acabar. Por isso, irmãos, é muito importante eu e você corremos para sermos esses que vão amadurecer antes, né? Esses que estarão preparados e unidos. Aí presta atenção, André, o que eu quero falar é isso aí. Versículo 8. Como essa esposa se ataviou? Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Amém. O que é esse linho finíssimo? O próprio versículo explica. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amém. Aqui, essa palavra atos de justiça, na verdade, em grego, em original, são as justiças, no plural, né? São as justiças dos santos, são as justiças dos santos. Quer dizer, não é mais somente aquela primeira justiça que Cristo, né, enquanto nós éramos pecadores, Cristo morreu por nós. E Deus, né, nos revestiu de Cristo, quer dizer, pela fé, Deus nos justificou. Então, Deus cobriu a nossa nudez. Deus cobriu a nossa nudez com a pele de Cristo, como aquele dia Deus cobriu Adão e Eva depois que eles pecaram, né? Cobriu Adão e Eva, a nudez deles, com peles, né? Essas peles representavam animais que morreram, que representam, na verdade, a Cristo que morreu pela igreja. Tá? Então, foi a primeira veste Cristo que nos deu. Então, todos os cristãos, todos os crentes, todos os membros da igreja, todos que se converteram, todos que se foram regenerados, nascidos de novo pelo Espírito Santo, né? Todos têm essa primeira veste, que nós chamamos de veste de justiça objetiva. Objetiva porque você não
não foi você quem praticou a justiça. Sim, Cristo praticou a justiça e Deus, né, justificou você com essa veste de justiça que é Cristo. Né? Então, essa justiça objetiva. Mas, para você ser vencedor, você precisa ter a segunda veste. Essa segunda veste, né, é formada pelos atos de justiça que você pratica. Sim, sim, sim. Então não basta apenas você ser justificado por Deus por fé, mas para receber o galardão, você precisa, enquanto viver nesse corpo, por isso eu estou chamando a atenção para o corpo. Enquanto esse corpo respirar, ó, eu estou respirando. Enquanto esse corpo respirar, o coração bater, eu estiver vivo, então eu tenho chance de viver, né, esses atos de justiça, fazendo para mim uma segunda veste. Amém. E essa segunda veste nós chamamos de veste de justiça subjetiva. Já são justiças praticadas por mim, baseadas em Cristo, baseadas em Deus. Né? Então, isso que eu quero chamar a atenção. Amém. Né? Amém. Né, André? Talvez eu não estava preparando para isso, mas assim, eu vou ler Salmo 45. Certo. Salmo 45, né? Eu na verdade, preparei no domingo para ler, mas não tive tempo. Salmo 45, versículos 13 e 14. Ali fala, toda a formosura é a filha do rei no interior do palácio. Amém. A sua vestidura é recamada de ouro. Tá? Então, o que significa isso? Muitos não entendem, né, que significa esse versículo. A filha do rei aqui, na verdade, é uma mulher que foi escolhida para ser a rainha. Sim. É a mulher escolhida para ser a mulher do rei, portanto, rainha. Só que antes dela se casar com o rei, essa mulher que foi escolhida precisa se preparar para o casamento com o rei. Amém. Então, essa rainha escolhida, ela ainda não assumiu a realidade de rainha, porque ela ainda está em preparação. Então, ela, por exemplo, estava na rua, estava entre outras pessoas, estava entre a multidão, mas um dia o rei a escolheu. O rei a escolheu, então lhe deu uma roupa, aqui fala, recamada de ouro. Ouro nós sabemos que representa a natureza de Deus. Então, quando nós fomos salvos pelo Senhor, quando cremos no Senhor Jesus, nós recebemos a primeira roupa. Essa roupa não foi feita por nós, mas essa roupa recebemos pela fé, a vida e a natureza de Deus. Portanto, é recamada de ouro. Assim como, não é isso? Nós que andamos na rua, nós somos um plebeu, né? Podemos nos vestir de qualquer jeito, mas um dia Deus nos chamou para ser a sua mulher. Amém. Deus nos levou para o seu palácio. E o palácio de hoje, André, é a igreja. Amém. Deus me tirou da rua, do mundo, do Egito. E Deus me colocou no seu palácio, que é a sua igreja. Aleluia. Amém. E na igreja, eu não posso mais vestir de qualquer jeito como estivesse no mundo. Então, na igreja, eu tenho a roupa da justiça objetiva de Cristo. Quando Deus olha para mim, Ele não olha para eu, pecador, com a natureza pecaminosa. Deus enxerga Cristo como a minha vestidura de justiça objetiva. Mas isso ainda não é suficiente para eu me casar com o rei. Eu preciso me preparar e eu preciso bordar eu mesmo a segunda veste. Isso está no versículo 14. Amém. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei.
Quer dizer, nós precisamos bordar dia após dia a nossa roupa, a nossa justiça subjetiva. Toda vez que nós obedecemos a Deus, Sim. toda vez que nós cremos e obedecemos a palavra de Deus, Amém. nós estaremos o quê? Fazendo a vontade de Deus. Amém. E o Espírito Santo nos aprova. E quando o Espírito Santo nos aprova, ele nos borda, né? E às vezes passamos por dificuldades, passamos por tribulações, passamos por sofrimentos. Queridos irmãos, não reclame, porque essas tribulações, na verdade, são bênção disfarçada, porque são as bordagens que está sendo feita na sua veste, na minha veste. Amém. E quando terminar essa segunda veste, nós vamos nos casar com o rei. Amém, amém. Aleluia. Amém. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. Amém. Aqui diz, as virgens, suas companheiras que as seguem, serão trazidas à tua presença. Né? E serão dirigidas com alegria e regozijo e entrarão no palácio do rei. Amém, amém. Eu não ficarei somente no palácio da rainha, eu vou ser introduzido na recâmara do rei, amém, amém. Né? Na parte íntima do rei, não é isso? Então, graças a Deus, isso é o que eu falei em Apocalipse 19, por isso que os vencedores precisam ter essa segunda veste, queridos irmãos. Mas, que é esta veste? Eu já falei que a veste representa a justiça, ou as justiças que nós praticamos. Eu vou dizer o seguinte, né? Embora eu vou detalhar melhor no próximo domingo, mas a justiça, ela vem da verdade. Sim, sim. Por exemplo, Efésios, vamos dar uma olhada em Efésios. Quando você estava falando isso, eu estava pensando no sedimentar da verdade, né? Que é aquilo que você está falando muito, muito pra gente, né? Então você estava falando da justiça, mas só o que calava, né? É essa questão da verdade. Então acho que agora você vai trazer pra gente. Então você vê que no fim das contas, o que vai contar é a veste de justiça subjetiva, que é a segunda veste, né, que é a veste nupcial de Mateus 22. Né? O que vai contar para eu ser vencedor é essa veste de justiça. Mas como eu vou ter a justiça, eu preciso ter no fundo a verdade. Tá? Então vou mostrar aqui para vocês em Efésios 4. Efésios 4, no versículo 22, ali, o André, fala um pouquinho, enquanto eu vou buscar um copo d'água, esqueci de pegar água, vai falar um pouquinho. Bom, muito fácil continuar o raciocínio do irmão Pedro, mas realmente, irmãos, ele falando essa coisa de a primeira veste não é suficiente, realmente tira a gente da acomodação e de achar que as coisas não são conosco, né? Então ele colocando transmitindo essas coisas para nós, dá uma oportunidade para a gente ter essa ação que o irmão Pedro falou, do filho varão querer nascer. Então, não precisamos mais ser acanhados, né, irmãos? Nós que estamos aqui agora aguardando o irmão Pedro, ou esperando que alguma coisa aconteça que não tenha nenhuma ação nossa, mas na verdade não, né? A gente pode sim dedicar a nossa vida a obedecer ao Senhor, sabendo que cada ato desse significa que estamos bordando essa nossa veste, né? Então nada passa despercebido desses sofrimentos, mas também de quando nós obedecemos à verdade. E aí o irmão Pedro está falando justamente, não basta só essa veste inicial que o Senhor fez por nós, mas precisa de um comprometimento, uma ação nossa também. Obrigado que você foi rápido, Pedro. Peço perdão que eu esqueci de pegar água e minha boca estava secando, né?
Espero Bom, que eu tenha mantido a bola no lugar certo. então, o que é... Bom, não vou entrar demais nisso, senão eu vou acabar, Bom, a né? gente estava em Efésios 4, né? Quando você É, estava... isso, Efésios 4. Vamos ver o versículo 22 antes de entrar no 23. Aqui fala assim, no sentido Sim. de que quanto ao trato passado, ou quanto à antiga maneira de vida, Uhum. vos despojeis do velho homem que se Uhum. corrompe segundo as concupiscências do engano. Quer dizer, esse que eu falo, né? Satanás é o pai da Sim. mentira, ele é o Sim. mentiroso, ele é o engano, ele está corrompendo esse universo com o engano. E Uhum. nós, se vivemos no velho homem, Uhum. não tem outra saída senão se corromper segundo as concupiscências do engano. Não tem como Sim, se sim. salvar, não. Por isso que esse Sim. mundo todo, se não se apegar à Uhum. verdade, está afundando no engano, né? Uhum. Com Satanás. Aí no versículo 23 diz assim: E Uhum. vos renoveis no Amém. espírito, né, do vosso entendimento. Uhum. Nós temos uma saída, né? Que é Sim. renovar a nossa mente, né? No Uhum. espírito. Olha o Amém. versículo 24. E vos revistais do Amém. novo homem, criado segundo Uhum. Deus, em justiça, e aqui está retidão, mas podemos traduzir para santidade, Santidade, né? né? Então, o novo homem, ele é criado segundo Deus. Amém. Já não é nem mais criado segundo a imagem e semelhança de Deus, Sim, sim. né? O É. homem foi criado à imagem e Sim, semelhança de sim, Deus, mas o sim. novo homem, ele é criado já segundo Deus Segundo Deus. diretamente, É. né? E olha só, em justiça e retidão, em santidade, em justiça e santidade, procedentes Procedentes da da. verdade. Amém, Agora amém. você vai me dar razão, Uhum. porque eu falei que quando a palavra, João capítulo 1, versículo 14, quando a palavra se fez carne, Jesus se fez carne e Sim, habitou entre nós, ele sim. veio cheio de graça e Amém. de verdade. Verdade, é Vimos a isso. sua a glória como do unigênito do Pai. Mas o importante Uhum. aqui mostrar que essa palavra que se fez carne, veio habitar entre nós, ele trouxe consigo o quê? Ele trouxe para a carne do homem, quer dizer, ele trouxe para o homem, né? Sim, sim, A sim. graça e a verdade. E a Sim. graça é o próprio Deus Uhum, nos uhum. dado gratuitamente, Amém. né? Nós não merecíamos, mas Deus nos deu, sem dinheiro, sem preço, o acesso ao desfrute do rico Deus, né? Como Amém, nossa amém, graça, tá? amém. Então essa é a graça. Mas desfrutar da graça tem que ter objetivo. Qual é o Uhum, objetivo uhum, final de Deus sendo nos dado como graça para nosso desfrute? Será que é só para o nosso desfrute? Qual é o resultado final? uhum. Né? Deus é muito prático. Sim, Ele é um sim. homem de negócio. Ele quer resultado. Ele quer, Uhum, né? uhum. Então, qual é o resultado de desfrutar da graça? Tem que ser a verdade. Amém, 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 Que é verdade? É o próprio Deus como realidade em nós. Quer dizer, amém. então não apenas Deus é a verdade, agora Deus em nós é a Uhum. verdade. Amém, amém. Você entendeu? Sim, sim. Então, se eu tenho cada vez mais, eu tenho a verdade constituída em mim, o meu viver vai mostrar a justiça. Amém, amém. A justiça será uma veste, será uma Uhum, roupa, uhum. né? E a Sim, santidade também eu vou mostrar, porque tanto a justiça como a santidade são procedentes da verdade. A verdade é a amém. origem da Sim, justiça, é a origem da santidade. amém, amém. Você entendeu? Sim, sim. Então, Deus quer ver Ele mesmo como realidade em mim e você, Amém, na amém. sua igreja. Sim, sim. Quando nós chegarmos a esse momento, quando estivermos cheios da verdade de Deus, isto é, o próprio Deus
está sendo constituído em nós como realidade. Não é só pregado por nós, né? Muita gente prega uma coisa, mas faz outra coisa, né? Sim. Não, nós precisamos fazer com que toda a palavra recebida e desfrutada como graça se torne em verdade em mim, em realidade em mim. Amém. Por isso que em João 14, né, quando Jesus disse, eu vou, mas voltarei. Sim. E eu rogarei ao Pai que vos conceda, que vos mande um outro Consolador. E entre esse outro Consolador é o Espírito da verdade. Amém. Ele vos conduzirá a toda a verdade. Quer dizer, então, graças a Deus, o objetivo de Deus é colocar Ele mesmo em nós como a verdade, como a realidade. Então, entre nós e Deus, André, não haverá diferença. A única diferença entre nós e Deus é que Ele tem a deidade, só Ele, né, tem o status de ser adorado. Nós não. Mas em termos de vida e santidade, de vida e natureza, se nós estivermos com a verdade dele tão constituída em nós, nós somos Ele. Desculpe me falar assim. Nós somos Ele, só não temos o status de um Deus para ser adorado. Entendeu? Então aí nós poderemos nos unir a Cristo. Amém. Muito bom. Você entendeu, André? Sim. Cristo só poderá se unir à igreja quando a igreja estiver nesse nível de verdade. E esse nível da verdade vai expressar em justiça na sua roupa. Justiça é o que os homens veem em você. Sim. É verdade. Muitas vezes o homem, né? O homem quer... Bom, isso eu vou falar no domingo. Né? Às vezes aquilo que a gente tenta mostrar para os outros não condiz com o que nós somos de fato. É verdade. Né? Sim. Mas Deus quer fazer de nós cada vez mais aquilo que nós mostramos para os outros no nosso viver, seja exatamente aquilo que nós somos trabalhados por Deus. Amém. Não podemos enganar ninguém. É verdade. Viu, André? Eu posso ser o mais eloquente pregador. Eu posso ser um pregador que faz milhões chorarem com a minha eloquência, mas se eu não tiver a realidade de Deus constituída em mim, disso de nada valerá. É verdade, Pedro. Então, a minha roupa exterior tem que manifestar o que eu sou no interior. Amém. Portanto, o meu interior tem que se encher de verdade. E a minha roupa exterior vai se mostrar em justiça. Né? O André, meu tempo já não está mais, já não tem tanta coisa, mas eu vou voltar lá para Apocalipse 19, só para mostrar uma coisa para você. Apocalipse 19, aqui fala, versículo 8, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Nós sabemos que o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, né? São justiças praticadas por nós, quer dizer, nós fomos tão constituídos com a verdade que o que nós vivemos é a justiça. Tá? Mas aqui fala, linho finíssimo, resplandecente e puro. O que quer dizer isso? Resplandecente e puro. Puro aqui, você sabe, é a pureza na natureza. Tá? Não tem mistura, né? Não tem mistura, ela é pura, tá? É pura, só mesmo Deus, a natureza de Deus, né? Então essa é a pureza de Deus. Mas que é resplandecente? O que é resplandecente? Resplandecente é algo luminoso, algo brilhante, não é? Sim. Quer dizer o quê? Quer dizer, o seu viver procede de uma natureza pura. E ela brilha. O seu viver brilha. O seu viver
se manifesta, o seu viver não se consegue esconder. Amém, amém. Então vou terminar com Mateus 5, dá uma olhada, Mateus 5, versículo 14. 5, Acho que ainda tem um tempinho, né? Vamos lá. Tem uns 5 minutos. Vamos lá. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Quer dizer, aqui fala em esconder. Esconder. Sim, tá? sim, Quando a sua justiça se tornar pura e resplandecente, não dá para esconder mais. Não dá para esconder. Amém. Né? Amém. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, Amém. E alumia a todos os que se encontram na casa. Amém. Amém. Versículo 16, presta atenção. Assim, brilhe. Sim, Aí está resplandecente aí. Sim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, que está falando dos atos de justiça. Vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém, amém. Não adianta você disfarçar, você ser aquilo que não é. Não adianta você ter uma fachada bonita, mas por dentro é uma podridão total. Nós temos que ser aquilo que somos. Então nós temos que nos encher de realidade. Amém. Nos encher de verdade. Amém. E quando nos enchemos de verdade, André, a nossa justiça terá uma natureza pura. Amém. Amém. E também nada conseguirá esconder a nossa conduta, o nosso viver. Por mais que a gente não toque a trombeta, a gente não joga megafone para dizer, olha aqui o meu viver. Não, não precisa. O nosso viver será uma luz que brilha, né? E que todos os homens verão as nossas boas obras e glorificarão ao nosso Pai que está nos céus. Amém. E a esse ponto, quando os vencedores chegarem, André, nós estaremos prontos para nos casar. Amém, amém, amém. E interessante que daqui mais adiante o exército também é formado pelos que estão vestidos de linho finíssimo. Tanto para ser a noiva como para ser exército, precisa ter boas obras. Precisa ter a justiça, né? A justiça praticada por nós. Portanto, irmãos, eu espero ter conseguido, né, passar pelo menos um pouquinho o meu sentimento para vocês. O que você achou, André? Fala em meio minuto. O que você achou? Olha, Pedro, nessa última parte, realmente não dá para a gente fingir, né? A gente tem que levar isso a sério. Nós conhecemos a nossa natureza. Às vezes não é só uma questão de pecado, mas até quando a gente serve na igreja, Pedro, quando a gente está se envolvendo, a gente sabe que tem momentos onde as coisas podem ser decididas por umas coisas naturais. E isso não vai gerar essa verdade, né? Isso não vai gerar essa coisa que resplandece independente de qualquer coisa. Então, realmente, nesse ponto agora, fiquei encorajado de fazer as coisas com realidade, com significado, não com uma aparência, não para mostrar nada, mas se a gente interiormente tiver esse selo do Espírito, a verdade vai se tornar nossa justiça, com uma maneira incontestável. Então, realmente, eu fiquei muito maravilhado com essa última parte que você falou, Pedro. Amém. Então, que o Senhor abençoe todos vocês. Vamos nos encontrar todos nesse grupo de 144 mil. Amém. 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 Deus abençoe todos. Amém. Amém. Tchau, irmãos. Boa noite. Boa noite, Pedro. Amém. Amém.